Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 29 de maio. Eu, Italo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Estão na sessão o Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. Luiz Eduardo de Camargo Rodrigues, também em sessão Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal. Presentes os colegas advogados, doutora Ana Carolina, doutor Leandro. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Solicito aqui aos colegas sempre brevidade e objetividade nas defesas orais. Vamos iniciar. Oswaldo, não precisa interromper, não, tá tudo certo. Era só para conferir se o Dr. Luiz Eduardo estava acessível, já identifico aqui. O Dr. Zulli está com uma dificuldade de acesso e ele está ingressando, tá? Mas eu já vou iniciar, porque no auto de infração que eu 40.51.778, que eu convido aos colegas a se dirigirem, presença da doutora Ana Carolina, minha relatoria, tá? Só que nesse processo aqui, a minha sugestão é de uma diligência. E, doutora Ana Carolina, antes da lei da sustentação oral, que aliás eu sugeri que se dispense nesse primeiro momento, eu gostaria de promover a leitura do voto, né, minha proposta de diligência, e caso seja acatada, a gente deixar a sustentação oral para um próximo momento. Bom dia, doutor Zulli, tudo bem? Bom dia, Zulli, consegui entrar agora, não estava entrando de jeito nenhum. Tudo perfeito. bem com vocês? Joia. Mas estamos Eu tô aqui. lá no auto de infração da Citrosuco, tá? Tá. Mas Então, aqui Zulli, não, ainda não apareceu presença, eu estou com ele aberto, não, pode confirmar. mas não está aqui aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Eu só estou com a tela processos em pauta aberta, não veio outra. Não, então, mas aí entra num deles, ó, vê o que que aparece aí para Vamos você. ver. Eu vou entrar então no Citrosuco. Isso. Acesso ao processo, patati patatá. Aparentemente está funcionando. Ítalo. Tá, porque o seu nome aqui, Zuli, antes de Hum, você ingressar, estava em vermelho, né? Quando a hum, pessoa não está em sessão, agora tá isso. normal. Então é Ah, sinal de tá. que você tá, Acessei. já acessou. O Apesar que eu não dei Citrosuco, presença. Eu não sei o que aconteceu, o VPN não entrava, não entrava, eu desliguei os dois micros e liguei outra vez, aí eu consegui entrar num e depois consegui colocar o Teams no outro. tranquilo. Eu tô no Citrosuco Sim, porque eu vou fazer aqui uma proposta de diligência e vou ler aqui e os colegas vão entender. É, o item 1.1 desse auto de infração é aquela questão de legitimação dos créditos através daquele pedido de reconhecimento dos créditos da resolução conjunta número 1 de 2019. Foi sucedido da juntada do expediente da DGES com decisão de não reconhecimento desses créditos, ou seja, a DGES não reconheceu e não homologou esses créditos. Dessa decisão, foi interposto o recurso hierárquico, protocolado folhas tais, com despacho presidencial que encaminhou esse processo à DGES e houve uma nova decisão de não reconhecimento desses créditos. Assim, em duas instâncias, a DGES negou o reconhecimento dos créditos objeto do item 1 com o fundamento de que houve descumprimento do requisito estabelecido pela cláusula 15ª do Convênio 190 de 2017, uma vez que não foi publicado, por parte do Estado de Minas Gerais, lei para remissão dos créditos CMS decorrentes dos benefícios fiscais irregulares concedidos por aquele Estado. Pois bem, a recorrente, a petição incidental de folhas 3.400
459.3.467, ela apresentou de fato um fato novo, corporificado em resposta à consulta tributária 29.058 de 2023. Nessa resposta, dispõe o órgão consultivo que, para determinado benefício fiscal irregularmente concedido pelo Estado de Minas Gerais, abre aspas, em obediência ao inciso 1 da cláusula 2ª do Convênio CMS 190 de 2017, o benefício previsto no artigo tal do Regulamento de Minas Gerais foi publicado e se encontra previsto no item 350 do anexo 1 do Decreto 47.394/2018, relativo à publicação inicial dos benefícios concedidos à revelia pelo Estado de Minas Gerais. Assim, diz a consultoria tributária que está atendida às exigências da cláusula 2ª, inciso 1 do convênio ICMS 190, dispondo que as unidades federadas para remissão, para anistia e para restituição desses benefícios são condicionantes publicar em seus respectivos diários oficiais a relação com a identificação de todos os atos normativos. De outro lado, a DGES concluiu que houve descumprimento de requisito estabelecido pela cláusula 15ª do convênio, vez que não foi publicada por parte do Estado de Minas Gerais lei para remissão dos créditos de ICMS, ancorando-se em parecer da Coordenadoria da Consultoria Tributária e Contencioso, que concluiu que a ausência de lei estadual da unidade federal de origem prejudica o afastamento da sanção correspondente à ineficácia do crédito fiscal atribuído a estabelecimento recebedor de mercadoria, concluindo que o instrumento normativo para a remissão do crédito CMS, crédito tributário de CMS, decorrente de benefícios fiscais institucionais é a lei em sentido estrito. Assim, confrontando-se um mesmo instrumento normativo, que é o Decreto 47.394 de 2018, a consultoria tributária compreende que essa legislação ela se presta para fins de entender a publicização desses benefícios fiscais concedidos à revelia. E a Coordenadoria de Consultoria Tributária dispõe que, no que se refere à Lei Mineira número tal, apenas prevém a restituição de benefícios fiscais até então instituídos de acordo em desacordo com o rito previsto na Constituição Federal, portanto, não há lei mineira em sentido estrito, preconizando a remissão de que trata a cláusula 11ª. Pontue-se que a resposta à consultoria tributária 29.058 nada versa sobre essa cláusula 15ª do Convênio CMS 190, versando sobre a legitimidade da restituição do ato normativo que se deu de forma geral pela Lei 23.090 de 2018, mas não sobre a específica questão da remissão. Assim, por um lado, embora a firma recorrente que a consultoria tributária reconheceu que houve o cumprimento dos requisitos do artigo do Convênio CMS 190, vê-se que a resposta à consulta tributária responde que todo o procedimento previsto foi seguido, que o benefício constante no artigo 75, atualmente previsto no artigo 19 do anexo 4 do Regulamento de Minas Gerais, encontra-se devidamente reinstituído, ou seja, a consultoria tributária aparentemente versa sobre a restituição do benefício fiscal, mas não sobre a remissão. Por outro lado, note que, salvo melhor juízo, a judicância sobre a legitimação dos créditos objeto do item 1 não mais pertence a esse órgão administrativo, eis que a competência exclusiva da DIGES, de modo que improcede o pleito de que este TIT reconheça de ofício a improcedência do item 1. Não temos competência para tanto. Logo, embora a DIGE já tenha se pronunciado sobre a questão dos autos, inclusive em duplo grau de jurisdição administrativa, a petição de folhas tais, ela reacende o debate sobre a roupagem de fato novo, a saber, a resposta à consultoria tributária 29.058, de modo que, a meu sentir, caberá novo pronunciamento sobre a questão pela DIGES, evitando-se a alegação de comprometimento de sua ampla defesa. Assim, penso ser o caso de conversão de julgamento de diligência, caso assim conclua a presidência deste TIT, a quem compete-se o caso direcionar as diligências para órgãos estranhos à relação triangular partes e juiz administrativo. Então, estou opinando por converter esse julgamento em diligência,
porque, de fato, essa resposta à consultoria tributária, ela, versando sobre o mesmo decreto que está sendo enfrentado aqui nesses autos, ela diz que está tudo sendo cumprido, está tudo certinho, isso para outro contribuinte. Então, aparentemente está colidindo aqui, em termos de informações, se esse decreto é sim suficiente para ancorar esse benefício fiscal, ou se não é. Então, é uma discussão se é preciso ler em sentido estrito ou não, afinal de contas, a gente está falando, naquele caso, de um decreto e a consultoria tributária chancelou a legitimidade daquele instrumento. Então, é preciso que afine esse discurso, porque aparentemente o mesmo órgão tá, tá conflitando aí em suas informações. Então, estou sugerindo a devolução desses autos à DGES para que se pronuncie especificamente disso, simplesmente porque a gente não tem competência para tanto, tá? Então, essa é a minha sugestão. Vou colocar aqui em debates. Doutor Tiago, tem alguma consideração? Não, presidente, sem considerações, parabenizo pelo voto. Obrigado. Perfeito, doutor Samuel. Sim, presidente, concordo com a diligência, mas gostaria de fazer só uma preferência, Sim, porque eu discordo na questão ali quando é afirmado que a gente não teria mais competência. Eu certo. entendo de modo diverso. Imagina que a DGES venha num posicionamento desfavorável ao contribuinte ou negando, né, o reconhecimento. Eu entendo que ainda assim o item acusatório está sob análise do tribunal. Só fazer essa Perfeito. exceção. Tá bom. O doutor quer registrar por escrito, certo? Pode pedir, então. Concedida, doutor Samuel. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Doutor Zuli, tem alguma consideração? Não, na verdade não tem. Aqui, né, para todos os efeitos, eu não vejo como a consultoria tributária pode opinar a respeito dessa matéria. Na verdade, ou eu tenho a norma, ou não tenho a norma, ela até poderia dizer pela efetiva inexistência, mas cabe efetivamente à DGESM dizer é aplicável, existe a norma, está correto, está incorreto. Então, eu até vejo uma espécie de interferência da CT em decidir sobre isso, ou se manifestar sobre isso. Ela poderia até tê-lo feito de forma diferente, mas não contundente do jeito que ela fez, tá? Penúltimo Sim, parágrafo, dá uma concordo. olhada lá. Perdão, penúltimo parágrafo, dá uma olhadinha lá. Penúltimo, órgãos estâneos, Uhum, sim, tá? eu vou corrigir aqui. Obrigado, Zuli. Tá, mas eu vou lhe acompanhar na diligência. Tá? Perfeito. Vou só corrigir essa palavra aqui. Doutor Luiz Eduardo, alguma consideração? Bom dia, presidente. Também não Bom tenho dia. nenhuma consideração e concordo com a diligência. Perfeito. Já corrigi, obrigado, Zuli, pelo apontamento. Só aguardando aqui a preferência do doutor Samuel. Então a gente segue para votação. De qualquer forma, doutora Ana Carolina, bom dia. A diligência vai ser acatada, tá? Então a gente vai mandar de novo para a DGS para esclarecer esse ponto de uma forma mais contundente. E aí, com o retorno, a gente consegue deliberar sobre os demais pontos, tudo bem? Perfeito, doutor Ítalo. Bom dia aos demais. A gente aguarda, então, o resultado da diligência e a sustentação oral eu faço no retorno, então. Perfeito. Só peço para aguardar só para a gente concluir a votação. Aí eu Claro, dispenso a doutora, tá? tá ótimo.
Feito o registro, doutorita. Obrigado, doutor Samuel. É realmente só para sublinhar a adjudicância desse tribunal para deliberar sobre essa questão independente do pronunciamento da DGES, tá? Vou colocar aqui encerrar o É que, debate. na verdade, doutor Ítalo, me desculpe, senhor presidente, mas efetivamente, se a DGES falar que não se aplica, não tem alcance, eu não sei até que ponto nós poderíamos decidir contrariamente a esse entendimento, se a própria DGES, que tem por função controlar, verificar, acompanhar a legislação, está dizendo que não seria aplicável, que no estado de origem nada tem ou nada foi aprovado, né? Que aí nós estaríamos indo contra, não contra a DGES, mas nós estaríamos indo contra a legislação, né? E me parece que até fere o 28. Entendi, doutor Samuel. Não é aí sobre essa ótica que teríamos que examinar esse item acusatório, né? E sim enfrentar a própria constituição do crédito tributário, verificar se atende 142 do CTN. É nesse sentido que estou me manifestando, Zúlio. Perfeito. Mas mesmo assim, bom, eu acho que seria interessante dependendo, né? A verdade é tudo do tal do dependendo, né? Se a DGES falou sim, perfeito, não tem discussão. Se a DGES falou não, aí podemos até pensar em analisar o conteúdo no 142 do lançamento, se ele foi perfeito ou se ele foi imperfeito. Aí é outra Perfeito. coisa, aí seria a nulidade do lançamento. Verdade. Quando do retorno a gente avalia essa questão. Então, vou fazer aqui a verificação do quórum. E iniciar a votação. Todos votaram, encerrar a votação. Processo convertido em diligência. Quando do retorno, a doutora Ana Carolina poderá realizar a sustentação oral. Agradeço pela presença, doutora. Eu que agradeço, doutor Ítalo. Bom dia a todos. Boa Bom sessão. dia. Obrigado. Vamos seguir aqui para o processo 5035-840, de Reus Indústria e Comércio de Nutrição Animal Limitada, relator é o Dr. Zúlio, presença do Dr. Leandro para fazer a sustentação oral. Eu passo a palavra ao Dr. Zúlio para que contextualize a acusação. É só um item em julgamento, item 2. Fica à vontade, Dr. Zúlio. Processo em nome de Reus, né? Indústria e Comércio, trata de uma arguição de cessamento e defesa, tá? Como preliminar, trata de crédito indevido no valor de R$ 7.182,51. Nas datas e valores certificados demonstrativos, demonstrativo de crédito indevido, documentos cancelados devido à apresentação de serviços de transporte que tiveram sido seus documentos cancelados. Agora, o doutor Ítalo falou que seria um item só, Que esse tá pago. Esse primeiro aí tá pago. Então, mas são dois, sendo que o primeiro foi liquidado, tá? Então, o que nós temos de exame mesmo é deixou de proceder o estorno do crédito de ICMS no valor de R$ 1 milhão e alguns reais, né? Nas datas e valores especificados no demonstrativo de cálculo de Reus, em anexo, o estorno em questão é decorrente de mercadorias entradas no estabelecimento que foram utilizadas em processo de industrialização ou comercialização de produtos cuja saída intende beneficiar a presença nos termos do artigo 41, inciso 5º do anexo 1 do regulamento. Ou seja, saída interestadual é beneficiada com redução na base de cálculo nos termos do artigo 9º, inciso 4º do anexo 2 do regulamento, circunstância essa imprevisível a data da entrada da mercadoria citada. Cessados que o parágrafo 3º do artigo 41, anexo 1, que permite a manutenção do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas, foi revogado pelo decreto 64/213,
de 19, com efeitos a partir de 1 de maio de 19, bem como o parágrafo 4º referido do artigo 9º do anexo 2, que permitia a manutenção de crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas, foi revogado pelo decreto 66.054 de 21. E assim vai, memória de cálculo, essa é a acusação, tá? O contribuinte, de início, houve a apresentação de defesa, houve uma diligência, tá? A defesa é substanciosa, com muitas laudas, faz referência aí, sim, ao pagamento parcial do AIM, tá? Referente ao item 1, diz quanto ao mérito do cancelamento da acusação fiscal, estorno proporcional do crédito de ICMS, enfim, é bem fundamentada a defesa, falando nas apurações do estorno de crédito do ICMS em 2021, perfeito? E assim prosseguiu, e efetivamente, vou chegar aqui, a ausência é uma coisa importante para falar da defesa, a ausência do refazimento da conta gráfica capaz de comprovar a existência de saldos devedor de ICMS nos períodos apurados, veja, isso não seria a função do fisco, não é necessário observando seus princípios da verdade material e eficiência, tá? Então, você vê que é recheada de argumentos, tá? Efetivamente, tá? A parte dispositiva da decisão foi no sentido de julgar integralmente procedente a inaugural conforme abaixo. E aí o julgador disse o seguinte, infração descrita no item 1, conforme discriminado no EGANS1, o crédito fiscal atinente a estes foram objeto de pagamento e liquidados. Então, esse realmente encerrou-se, não há, por isso que eu fiz aquela observação, não há efetivamente discussão. Procedente, a acusação contida no item 2, advém, então, o recurso ordinário, também muito bem fundamentado, extenso, repete argumentos de defesa, e aí chegamos, então, aqui no ponto da sustentação oral. Tá? Eu estou com o teclado errado, desculpe. Da sustentação oral, norma vigente, tá? Motivo pelo qual eu abro a oportunidade para a sua realização por 15 minutos. Fique à vontade, doutor Leandro, a palavra é sua. Obrigado, muito bom dia a todos. Doutor Samuel, gostaria de falar alguma coisa? Não sei se... Não, ficou a mãozinha da vez anterior. Eu estou Tá tentando baixar, mas não consegui ainda. Sem problema. Fique à vontade. Bom, prometo ser breve. Como bem o doutor Rafael já adiantou, já contextualizou toda a situação que está em julgamento, vou reforçar apenas alguns pontos do recurso ordinário que a gente entende que são extremamente relevantes para o correto julgamento da causa. Só retomando e reforçando o que o doutor Rafael já adiantou, o que está em discussão aqui é uma questão de estorno de crédito em decorrência de obrigatoriedade de estorno por saída isenta ou com redução de base de cálculo. Qual que era a situação? A empresa ela possui benefício fiscal de isenção, em que algumas mercadorias que ela vende dentro do Estado é isenta da tributação do ICMS, e venda interestadual tem o benefício de redução de base de cálculo. Em 2019, veio uma alteração legislativa, até então ela tinha o direito de manter os créditos, esse é um ponto importante. E aí, com a alteração legislativa, manteve-se o benefício fiscal de isenção, mas passou a ser obrigada a estornar esses créditos. Quando a empresa passou a ser estornada esses créditos, aí a autuação ela se refere a dois períodos aqui, 2 anos, 2021 e 2022, ela passou a adotar, então, a proporcionalidade, porque nem todas as saídas que ela faz é isenta. Então, ela tem saídas que é tributada normalmente pelo ICMS e, portanto, ela tem direito à manutenção dos créditos. E, então, o que ela passou a fazer? Todas as operações em que ela tinha tanto a saída não tributada como a saída tributada, ela aplicava um sistema de proporcionalidade sobre os créditos de entrada, ou seja,
sobre os insumos que ela utilizou para fazer aquelas determinadas saídas, ela aplica o percentual, ou seja, ela identifica qual que é o percentual correspondente a saídas não tributadas, ou seja, saídas isentas ou com redução de base de cálculo, pega aquele percentual e aplica sobre o crédito de entrada, e aí fazendo o estorno correspondente. O fisco, ele discordou dessa metodologia, e aí, sem explicar muito bem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para os doutores analisar é justamente a questão a metodológica adotada pela fiscalização. E se os senhores me permitirem, eu gostaria de compartilhar minha tela para a explicação ficar um pouco mais clara. Eu trouxe aqui um exemplo. Se o senhor já estiver visualizando minha tela. Certo. Estamos sim. Bom, o que temos aqui? Aqui, essa informação foi extraída do próprio lançamento fiscal, tá? A memória de cálculo. E eu trouxe esses 4 exemplos aqui para os senhores entenderem qual é o ponto de discordância da empresa. A fiscalização, ela apurou aqui crédito de entrada lá em janeiro e aplicou o percentual de proporcionalidade, e chegando a esse valor a ser estornado de crédito, R$16 mil. No segundo mês, em fevereiro, vejam qual foi a sistemática adotada pela fiscalização. É uma sistemática já um pouco diferente. Por quê? Ela acumula o crédito. Ou seja, ela pega o crédito de janeiro, o crédito de entrada que a gente está se referindo. Ela pega o crédito de janeiro de entrada, acumula com o de fevereiro e aplica o percentual de estorno sobre o valor acumulado. Ou seja, no nosso modo de entender, é uma metodologia errada porque acaba acumulando de forma indevida o estorno do crédito. Vejam, o estorno proporcional do crédito tem que ocorrer sobre o valor de entrada no mês ou no mês anterior, né, que é a sistemática que a empresa adota, é sempre no mês anterior, porque são insumos que ela utilizou para fazer aquela determinada saída. Então, quando a fiscalização passou, a nosso ver, a acumular esses valores, vejam, todos os valores estão acumulados. Então, aqui, por exemplo, em março, ela soma o percentual de crédito do mês mais do mês anterior, e aí ela chega em uma base de estorno de crédito de 342 mil. E ela segue assim todo o período fiscalizado. Então, o que acontece? Na nossa defesa, a gente mostra que existe, então, um acúmulo de estorno de crédito, quando, na verdade, ela deveria se limitar somente aos créditos do período que ela está sendo analisada ali dentro do mês. Então, esse é um primeiro ponto que a gente entende que a metodologia da fiscalização está incorreta, ou seja, a gente não discute aqui a obrigatoriedade do estorno dos créditos, a gente entende que é devido, inclusive, a empresa, ela fez esse estorno, seguindo esse critério de proporcionalidade que eu expliquei, e a divergência, então, que ficou com a fiscalização é de metodologia. Qual metodologia que está correta? É a que o contribuinte seguiu, que é aplicando um percentual proporcional às saídas isentas, ou a fiscalização que acumulou em todo o período esse acúmulo de crédito, fazendo os percentuais incidirem uma base, no nosso ver, superestimado, ou seja, uma base muito inflada, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E o segundo ponto, doutores, que eu gostaria de trazer ao debate é uma questão de refazimento de conta gráfica. E aí, me permitam dar um exemplo muito simples que corrobora aqui a nossa defesa. O que a gente defende é que quando o contribuinte ele possui crédito, isso já é uma questão que não está aqui em discussão, porque a própria fiscalização no auto de infração reconhece que o contribuinte possuía crédito em todo o período e, por isso, não foi feito o lançamento de juros. A gente entende que nessas situações em que o contribuinte ele possui mais crédito do que débito, a fiscalização, no momento de fazer o lançamento do crédito tributário, ela deve refazer essa conta gráfica justamente para obedecer à sistemática de aplicação do ICMS, de apuração do ICMS. Por quê? Quando ela deixa de refazer essa conta gráfica, ela acaba desvirtuando não só a base de cálculo, mas também corre-se o risco de fazer um lançamento de fiscal de um débito que não existe.
E aí o exemplo que eu gostaria de trazer aqui para os senhores seria o seguinte: imagina que uma empresa no começo ali de abertura, na fase pré-operacional, adquirindo ali diversos insumos para a atividade e fazendo naturalmente ali os lançamentos fiscais de crédito do imposto. E aí, eventualmente, ela faz ali o creditamento de um imposto indevido, decorrente de um uso e consumo, por exemplo. Mas até então ela não fez nenhuma venda, não vendeu nem um palito. Se ela tiver uma fiscalização e a fiscalização não observar a recomposição gráfica dos créditos, a fiscalização simplesmente vai glosar aquele crédito e vai lançar um débito de ICMS, sendo que aquela empresa ela nem iniciou as suas atividades, ou seja, ela nunca fez nenhuma venda e, por conta da metodologia fiscal, ela teria um imposto a pagar. Ora, nessa situação, me parece claro que o que o fiscal, então, na fiscalização, estaria lançando nessa situação hipotética não seria débito de ICMS, porque, vejam, o débito de ICMS, como os senhores bem sabem, incide sobre a venda de mercadoria. Né? Se não houve vendas de mercadoria, se não houve comercialização, como que o contribuinte teria um débito na sua escrita fiscal se ele não fez nenhuma operação? Então, esse exemplo eu estou trazendo para os senhores para ilustrar o porquê que a gente entende que a questão do refazimento da conta gráfica é extremamente importante, porque justamente em determinados períodos em que o contribuinte ele possui mais crédito do que débito, pela sistemática constitucional de não cumulatividade, ele não vai ter imposto a pagar. Ele vai ter um imposto lançado e abatido com os créditos que ele possui na escrita fiscal. Então, se dentro de um determinado período ele não possui débito de ICMS, ou se os créditos são maiores, superiores ao débito de ICMS, não deveria também, por essa lógica, em respeito à não cumulatividade, haver um lançamento fiscal, né? E aí, são esses dois pontos que eu gostaria de trazer ao debate. A gente entende que a empresa, como o doutor Rafael já adiantou, ela fez o pagamento do item 1 do auto de infração, então o que está em debate é simplesmente o item 2, e aí a gente traz esses nossos pontos de vista aqui, esses dois pontos do recurso ordinário, para que o Vossa Excelência analise e se manifeste sobre a defesa da empresa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Agradeço pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao doutor Zubli para a leitura do voto. Só um segundinho. Só deixa eu completar um pedacinho da sustentação oral, que eu gosto de digitar. Assim. Eu parei aqui. Bom, muito bem. Estou conhecendo
do recurso, tá? Fiz um breve apanhado da sustentação oral realizada, né? Argumentos, tudo, perfeito. E digo nesta data que do exame que efetuou, faltou um do aqui. Deu meu mouse. Do exame que efetuo dos autos, não constato preliminar objetivo a serem enfrentadas, porém, a recorrente faz referência ao cerceamento de defesa e traz alegações quanto a atendimento do artigo 142 do CTN. Todavia, não obstante seu argumento de ocorrência de cerceamento de defesa ou afaste. Isto porque alega a interessada que, diante das memórias de cálculo apresentadas pelo fisco, estas não teriam demonstrado quais seriam as operações específicas e quais seriam as notas fiscais analisadas e consideradas pelo fisco a fim de apurar as diferenças do estorno. Embora essa matéria seja de mérito, a análise das provas, vejo dos autos, que, diferentemente do arguído em recurso ordinário, a metodologia trazida pelo fisco recai sobre todas as operações do contribuinte, as quais, se diga, foram fornecidas pela própria autuada em suas guias de folhas 91 e 235. E veja ainda que foi a partir dessas informações que constam das guias foram transportadas para as memórias de cálculo, considerando as classificações do CFOP informados pelo próprio contribuinte, a fim de se verificar e apurar o valor devido a ser estornado pelo contribuinte. Guisa-se que o fisco levou em consideração o valor estornado, exigido apenas a diferença. Nesse sentido, fica evidenciado que o trabalho fiscal está alicerçado nas próprias informações prestadas pelo contribuinte, e veja nos autos que a recorrente argumenta que a metodologia para o cálculo do estorno do crédito teria deixado de observar a determinação da legislação no sentido de que a proporção do estorno de crédito deveria ser calculada em cada período de apuração e que, equivocadamente, a fiscalização teria realizado o estorno considerando a totalidade do período fiscalizado acumulado mês a mês. Todavia, analisando os autos, vejo que não assiste a interessada, a recorrente, como, aliás, foi muito bem colocada e abordada a questão pelo julgador singular, que bem explicou as folhas 1934 e 35. E aqui eu estou transcrevendo os itens 22.2, 23.3, 22.4, que o julgador esclarece, por exemplo, aqui. Pelo contrário, o ajuste mensal leve em conta todas as operações desde o início da judicialização que determinou os estornos, eliminando distorções que poderiam ocorrer se apenas as operações de um mês específico fossem consideradas. Uma saída com benefício fiscal implica o estorno do crédito ocorrido na entrada. Se essas operações ocorrerem em meses distintos, o que é o mais comum na maioria dos casos, o cálculo de estorno devido fica prejudicado se considerado apenas operações ocorridas no mês de saída beneficiada, sendo esse, inclusive, o equívoco cometido pelo interessado que fulminou seus cálculos de estorno de crédito demonstrativo 3 e 4, encontrados a SUS 1861. A verdade, quando o ilustre advogado, a quem parabenizo pela sustentação oral, falou a forma que estava sendo utilizada matematicamente, tá? Eu vim aqui ao meu pensamento, daquilo que eu conheço de matemática, da época que eu fiz, a maioria das pessoas não sabe que eu fiz administração também e economia, e administração com base na especialização de matemática financeira, né? Já me pareceu de pronto que exatamente a forma que foi adotada, principalmente pelos quânticos, efetivamente não bateria em relação a cada momento em que ocorreram os fatos, as entradas, as saídas e os créditos. Por quê? Porque há divergência de período em período. Então, matematicamente, se nós analisarmos isso, colocarmos numa planilha Excel, nós vamos ver que existe a divergência dos períodos dos respectivos momentos e, por consequência, do valor total do crédito. Tá?
E aí eu prossigo. Cabe também aqui observar que o físico ainda me explicou, pelos 1898, a sistemática adotada. Nesse sentido, eu não vejo a ocorrência do pretendido arguido cerceamento de defesa, a alegação que afasta. Não observo ainda desrespeito ao contraditório, interessado teve acesso a todo o processo eletrônico mediante certificado digital, a todos os documentos, nem vejo desrespeito ao artigo 142 do CTN. Eu costumo dizer, não coloquei nesse voto porque eu estaria sendo repetitivo, nós estamos numa situação diferente de processo. Poxa, no passado, tudo bem, eu tinha um processo em papel, nós temos alguns aí para julgar, tá? Mas veja, aqui é uma diferença. Efetivamente, no processo em papel, eu tinha que entregar todos os documentos ao contribuinte, mediante recibo, demonstrar e provar essa entrega. Hoje não, está tudo no processo eletrônico, e o contribuinte ou seu advogado, por intermédio de certificado digital, ele vai lá e vê o processo, da primeira vírgula ao último ponto. Então, todas as provas já estão no processo, e não há que se falar esse tipo de desrespeito ao contraditório, cerceamento de defesa. Ainda cumpre destacar que o lançamento efetuado pelo senhor auditor fiscal de rendas estaduais, quanto aos seus procedimentos fiscais, adotou esses procedimentos encontram-se em consonância, em perfeita consonância com a legislação, permite a enumeração dos artigos do regulamento infringidos e correta a recapitulação da multa. Esta é regular, posto que exprime a perfeita subsunção do fato à norma que prevê. Outrosim, a descrição do fato e da capitulação legal constante do auto de infração, folhas tais, e do respeito do DDF, encontram-se todos os elementos essenciais ao lançamento tributário, conforme disciplinado pelo 142 TCTN, permitindo, assim, a exata compreensão dos fatos constituído pelo autor da infração, e, uma vez determinada a natureza da infração e a pessoa do infrator, não há que se falar em nulidade do lançamento. Com efeito, os autos processuais pode-se dizer que são concatenados no tempo e no espaço, fazem parte do chamado andamento processual, onde os atos e termos processuais têm por objetivo levar o processo adiante, para frente. Muito bem, o auto de infração e imposição de multa tem por finalidade a constituição do crédito tributário, consagrando o lançamento, dever de ofício, e que deve ser elaborado na forma 142 do CTN, constituindo o crédito tributário, termos, processo administrativo tributário e os processos fiscais na forma do artigo 1º. Esta é a lei do processo administrativo decorrente do lançamento de ofício para a solução dos litígios relativos aos tributos estaduais. E aqui eu transcrevo, inclusive, o 34, que dá esse norte. Então, esse argumento eu estou afastando com efeito desses requisitos e a prova encontra-se presente no lançamento, ora em debate. Este o dever de ofício e foi integralmente realizado na Constituição do Crédito Tributário, como lhe é cumprimento na forma da Constituição Federal e do CTN, bem como disciplina a Lei 6374 de 89 e o Regulamento de 2000. Atualmente também, eu faço referência que isso vem desde a 10.941, antiga lei do TIT, né? E a atual 13457. Veja-se o lançamento, todos esses diplomas foram atendidos e respeitados. Então, eu faço mais algumas ponderações sobre isso, o princípio da legalidade, a 357, o 142. Não vou cansá-los com essa leitura que é mais didática e faz referência ao processo, tá? Então, o primeiro item, como nós vimos, ele foi liquididade, foi devidamente certificado. Foi devidamente certificado o pagamento. Então, remanesceu o item 2, que eu transcrevo para contextualizar, né? Infrações semelhantes de operação própria, examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo de documentos em anexo ao AI. Com efeito, trata-se de recurso interposto pelo autuado contra a decisão de primeira instância que julga o procedente o AI composto inicialmente de 2 itens infracional, cujo item não foi objeto de análise. E aí eu então descrevo, falo do cálculo, da memória de cálculo, esta situação dos autos, efetuar essas considerações iniciais, cumpre destacar que a interessada tem como atividade econômica na fabricação de alimentos para animais, dedicando-se
dentre outras atividades, a fabricação e comercialização de alimentos para animais, ração, especificamente de bovinos, documento de folhas 1945, conforme item 2, remanescente, o contribuinte adquiriu mercadorias as quais foram utilizadas no processo de industrialização e ou comercialização de produtos. Todavia, segundo o fisco, parte dos créditos de ICMS em relação a essas aquisições deveriam ter sido estornados pelo contribuinte, porque a saída dos produtos resultantes da industrialização e comercialização, essas mercadorias, como pode ser visto dos autos, ou foram beneficiadas por isenção nas áreas internas, nos termos do 41, inciso 5 do anexo 1, ou tiveram redução na base de cálculo nas áreas interestaduais. Então, veja, não poderia nem fazer isso de forma linear, porque eu tenho duas situações independentes, tá? Assim, dois caminhos tiveram as mercadorias. Cabe lembrar, no caso da legislação correspondente, as isenções em relação às mercadorias e as respectivas isenções para contextualizar, e como bem lembrou a representação fiscal em seu parecer, que eu transcrevo, tá? Transcrevi a legislação, as deduções, porque está muito bem elaborada. Tá? Em razão das datas e mudanças ocorridas ao longo do tempo, é importante exatamente verificar cada um dos momentos, a vigência e sua aplicação, considerando as novas regras. Efetuada essa breve análise da legislação, notamente o que diz respeito aos dois benefícios fiscais, isenção e redução da base de cálculo, o fisco também ressaltou que o parágrafo 3º do referido artigo 41 do anexo 1, que determina a manutenção do crédito de imposto relativo às mercadorias beneficiárias, foi revogado pelo decreto 64.203/19, com efeitos a partir de 1/5/19, e que o parágrafo 4º do referido artigo 9 do anexo 2, que permitia a manutenção do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas, foi revogado pelo decreto 66054/21, com efeitos a partir de 1/1/22. Assim, veja essas datas, os fatos e o modo de procedura interessada. Nesse sentido, considerando a norma vigente à época dos fatos, bem como as informações contidas nas guias, porque tudo isso foi retirado dos documentos do próprio contribuinte, das guias, tá? E nos livros fiscais, vou fazer um reparo aqui, porque hoje tudo isso daqui vem junto da IFD, tá? Porque nós não vamos ter mais as guias. Da autuada fiscalização apurou os créditos ICMS tornados pela interessada, concluiu, então, o fisco serem estes estornos insuficientes, a razão pela qual cobrou as diferenças, como se verifica do demonstrativo de memória de cálculo da REUS, folhas 49, e os demonstrativos da memória de cálculo da REUS, folhas 50 a 73. Com efeito, conclui o fisco, nesse sentido, que o contribuinte teria infringido o artigo 59, combinado com 66, inciso 2º, e artigo 67, inciso 3º, artigo 60, inciso 2 do regulamento, pois a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário, acarreta a anulação do crédito. Aqui eu transcrevo cada um desses artigos para contextualizar. Portanto, fica evidenciado no caso que o presente lançamento foi efetuado com estrita observância da lei, tendo sido aí lavrado por autoridade competente, contendo a descrição do fato gerador, a matéria tributável, o cálculo do tributo de vida, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicada conforme o artigo 142 do CTN. Ademais, as infrações encontram-se perfeitamente descritas, conforme consta da forma detalhada e clara do relato da infração, tendo o autor do fisco realizado corretamente a substituição da conduta à norma legal. Elaborando o fisco detalhado demonstrativo da diferença, demonstrativo de memória fiscal da REUS, folhas 49 e memória de cálculo, folha 50 e 73, dessa forma recorrendo ao conjunto probatório constante dos autos e contejando o relatório da acusação com a respectiva capitulação, verifica-se que todos estes estão em harmonia um com os outros e que apontam acerto e clareza e objetividade da lavratura do ente. Assim é que a acusação foi devidamente demonstrada e detalhada pelo fisco constante das provas dos autos. De outra banda, analisando o conteúdo do processo e recurso, observa que o seu recurso não se limite a repetir praticamente as mesmas alegações da defesa inicial sem nada inovar. Ademais, a acusação inicial é clara e objetiva e resta comprovado decorrente de que ter a interessada
deixado de proceder o estorno de crédito do ICMS em razão da insuficiência dos créditos tornados pela recorrente em 21 e 22. Ainda interessada não contesta a obrigação de estornar o crédito de imposto proporcional das mercadorias, cujas saídas foram beneficiadas com a isenção e ou redução da base de cálculo, e o fisco não contesta a realização das operações no AEM, nem questiona os registros da escrita fiscal da autuada, exceto no que tange ao valor do estorno do crédito. Então, essa aqui é objetivamente a única grande discussão. Não tem discussão em relação a operações, se há ou não base de cálculo, mas sim aos valores e à forma como se procedeu o contribuinte. Dessa forma, a questão fulcral discutida nos autos é sobre o cálculo realizado pelo fisco com o montante do estorno devido, o que resta claro e comprovado nos autos. Ainda vejo que em seu recurso ordinário, a interessada cita as legislações vigentes acerca do tema, alegando que as teria obedecido e, com isso, teria realizado o regular estorno proporcional dos créditos relacionados às ofertas da venda da ração não tributadas, operações internas e ou submetidos ao regime de redução da base de cálculo, operações interestaduais, porém assim não demonstram de forma efetiva. Diz ainda em RO que o trabalho fiscal não informou que as operações notificadas foram analisadas e consideradas tanto quanto a apuração dos créditos. Afirma também que o fisco apenas calculou equívocos do estorno de crédito, pois a autoridade fiscal deixou de observar a determinação legal no sentido que a proporção deve ser calculada em cada período de apuração, bem como entende que a metodologia fiscal reconsidera créditos, aquisições e débitos saídas verificadas que já foram parâmetro para apuração de estorno em um período específico passado, o que significa um duplo impacto de períodos subsequentes, e que, assim, as premissas adotadas pela fiscalização importam em bis in idem, portanto, reduziriam o direito amplamente garantido pelo recorrente ao crédito do ICMS, reduzindo indevidamente o saldo credor acumulado, porém não demonstra seus argumentos afirmativos. O interessado também argumenta quanto à metodologia do cálculo adotada, sendo que, ao manifestar-se, o senhor auditor explica as folhas 1898 que, abro aspas, superado tal argumento, a defesa tenta atacar a metodologia aplicada na elaboração das referidas memórias de cálculo, alegando erroneamente que acarretaria em desproporção do estorno apurado a partir de um segundo mês analisado, vez que levaria em consideração o histórico das entradas e saídas do contribuinte e não sua restrição ao período de apuração mensal específica. No entanto, tal argumento demonstra total desconhecimento técnico e até aritmético da questão, vez que, além de tendencioso ao desconsiderar as especificações constantes que se referem ao mês de referência da apuração, somente a título de curiosidade, caso fosse adotado o cálculo que sugere ser o correto, aumentaria a diferença de estorno devida em mais de R$200 mil, além de muita que aumentaria na mesma proporção. Portanto, tal metodologia adotada, seguindo orientação superior que a demais desde a longínqua Diretoria Executiva da Administração Tributária, antiga DEAT, diferentemente do alegado pela defesa, beneficia o contribuinte na apuração da diferença. Prossigo. De tal sorte, analisando o conteúdo do processo, tem razão o fisco em seu procedimento. Aliás, como bem destacou o julgador de piso, posto que a metodologia apresentada pelo fisco, que leva em consideração os valores acumulados nos meses anteriores, evita distorções de apuração do valor de estorno que poderiam ocorrer se fosse levado em consideração apenas operações de uma única referência, mês a mês. E o método adotado também evitou o aumento da diferença do estorno exigido, conforme exemplos a seguir. Exemplo 1. Para o primeiro mês da apuração, janeiro de 24, conforme a memória de cálculo foi 50, não há períodos anteriores que pudessem ser acumulados e transportados. Ainda assim, os valores apurados pelo fisco superaram os valores estornados pelo contribuinte. O valor estornado, R$ 3.994,87, folhas 94, enquanto o exigido é de R$ 16.688, diferença de R$ 2.694,02. Logo, quanto ao primeiro mês, que a legislação determinou o estorno de ICMS, que não havia, portanto, transporte de valores dos meses anteriores, ainda assim o valor estornado pelo contribuinte é menor do que o devido.
E assim ele fala no exemplo 2, tá? Eu vou deixar de ler, e no exemplo 3 também, tá? Que realmente é autoexplicativo, perfeito? Ele demonstrou, portanto, como bem explicado pelo físico, a metodologia aplicada na elaboração, ou seja, ele fez mês a mês, né, para poder contextualizar aquilo que eu falei logo no início, tá? A forma como ela é feita, né, transparece que há a impossibilidade de ter um cálculo perfeito do que era o crédito e sono. Portanto, como bem explicado pelo físico, a metodologia aplicada na elaboração das memórias de cálculo está correta, na medida em que levou em conta as operações desde o início da vigência da legislação, que determinou os estornos, suprimindo eventuais distorções que poderiam ocorrer se fosse levada em consideração apenas as operações de uma única referência de um único mês, sendo os cálculos apresentados pelo físico, além desses corretos, ainda foram mais benéficos para o contribuinte, já que a diferença apurada a ser adicionada foi menor. Assim, afasta o filho do argumento, ao qual, na verdade, não socorre interessado. Ainda nesse diapasão, analisando os outros, observa que não merece recolhido o argumento acerca da ausência de refalecimento da conta gráfica capaz de comprovar a existência dos saldos credores do ICMS nos períodos, desde as censuras 1953 e 1954, sendo que o referido refalecimento não é obrigação do fisco, e sim do contribuinte, onde, aliás, a eventual existência de saldo credor não é excludente da prática inflacional. Ou seja, o fato de existir saldo credor não é motivo para que o fisco deixe de constituir o crédito imputado por intermédio do lançamento do fisco, haja visto que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, como bem lembrou a representação fiscal. Portanto, no caso, não é que se falar em discricionalidade para a autoridade administrativa na verificação do fato devendo ser lavrado ainda quando verificada a infração tributária. Vamos ver, eu coloco aqui, olha, que é interessante colocar essa parte, tá? Eu não posso compor, porque eu tenho um sistema de apuração e um sistema de crédito. Então, eu digo, ó, a existência de saldo credor importa apenas na modificação do termo inicial de incidência de juros, conforme estabelece o artigo 565 do regulamento, porém não impede a exigência do crédito lançado indevidamente. Aliás, neste ponto, muito bem destacou o corpo do julgador na folha de 1936, e eu transcrevo o item 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5. Afasto assim, então, o argumento interessado. Também não vejo aqui como acolher o pedido de conversão de julgamento em diligência. Em diligência, deixa eu voltar aqui no meu... Todos os documentos necessários à comprovação da infração, custo dos autos e todas as precauções pertinentes já foram prestadas pela infração. Além disso, não há dúvida que necessite de esclarecimento quanto à matéria de fato objeto do AIM. Ainda prosseguindo no exame dos autos, observo que a interessada faz referência à necessidade de realização de diligência, isto porque entendeu de solicitar a conversão dos indícios para a comprovação de alegações, porém, a realização de diligência está prevista no artigo 25 da Lei 3.457, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente do lançamento do físico, assim é que, adiante do quarto material probatório acostado nos autos pelo físico e comprova a ocorrência da irregularidade praticada pela recorrente, entendemos ser totalmente mantenho o feito fiscal. De outra banda, praticado pelo recorrente, entendemos ser totalmente desnecessária a fotoquímica. Desnecessária e e assim mantenho o feito fiscal. Nossa, isso é claro, bicho. De outra banda, não obstante o requerimento da parte interessada quanto à necessidade de conversão de julgamento de diligência, acaba que isso é que a diligência tem por objetivo o convencimento do juiz. O juiz está convencido, né, no caso, considerando ali o convencimento e o próprio artigo 371 do CPC, tá? E a lei vigente, artigo 26 da nossa 13, tá? Eu transcrevo o 26,
eu não vejo, então, que o convencimento revela uma das fases do processo onde o julgador, ao não estar devidamente convencido, por exemplo, sobre os fatos, provas, poderá, então, buscar referido convencimento mediante a realização de diligência. Não vejo que seja o caso, tá? Eu transcrevo aqui o 25 também, falo do livre convencimento, do Código de Processo Civil, 131 do CPC, o livre convencimento motivado, conceito, tá? E entendimento meu, tem um artigo sobre isso, tá? Eu vou pular essa parte que está no voto, tá? Neste giro, o juiz pode dar à prova o valor que entender adequado, podendo considerar o depoimento da testemunha, superior de escritura pública. É evidente que a limitação ao princípio do livre conhecimento quanto à prova legal, pois o ordenamento jurídico não permite que outro meio de prova a ela seja contraposta, tá? Então, eu estou afastando, tá? Vou pular. Assim, afasto diante o pedido de diligência. Por fim, não vejo, seja o caso ou a hipótese, só para, como é que se diz, firmar, né, esse entendimento, por fim, não vejo o caso ou a hipótese de refazer da conta fiscal, posto que não ser atribuição do fisco, cabendo sim à parte trazer essa nova conta gráfica, motivo pelo qual afasto, então, o argumento. O contribuinte poderia ter trazido uma nova conta fiscal, demonstrado que aquilo que foi feito pelo fisco estaria errado, não vejo isso. Fatos, provas, mantenho o remanescente, então, e nego o provimento ao recurso ordinário. Vou registrar. Perfeito. Zuli, Dúvidas? só uma correção material ali. Quando você cita os exemplos, que você fala 3 exemplos, o primeiro você fala janeiro de 2024, o correto é janeiro de 2021. Só uma 21. correção, só uma já. correção de digitação aí, tá? Tá. Deixa eu ver. É que eu me equivoquei no digitar, eu estou péssimo para digitar, vocês nem acreditam. Onde está o localizar esse daqui? Se você colocar exemplo, vai É o que eu estou aparecer, fazendo. vai ficar fácil aí. Exemplo 1, né? Exemplo. É 21, né? Isso. Só foi 24 aqui. Perfeito. Obrigado. Nada. Eu estou vendo um outro errinho aqui que não tem um símbolo aqui depois do parênteses, que não deveria ter, ficaram 2 parênteses. Bom, está datado, não anotado, obrigado. Perfeito. Eu vou só tecer um breve comentário aqui. A questão é com relação realmente à metodologia, né? A memória de cálculo do imposto a estornar foi apresentada pelo fisco, está lá iniciado as folhas 50, né? E lá tem todas as entradas, né, com Sim. respectivo ICMS creditado, todas as saídas, destacando especificamente a saída sem direito ao crédito, que seria objeto de estornar, e esse cálculo, né, entre saídas totais e saídas sem direito ao crédito é o que gera aquele percentualzinho de imposto a estornar, que é o que foi aplicado sobre o ICMS creditado. Olhando assim, eu não consigo identificar nenhuma uma distorção, né? Esse crédito acumulado nos meses subsequentes que a defesa cita, ao meu sentir, ela não gera distorções, pois há, na linha 56, a dedução do imposto que foi estornado nos meses anteriores. Então, assim, se em cada mês, isso está mês a mês aí nessas planilhas fiscais, se em cada mês eu apuro todas as entradas, eu apuro todas as saídas do mês, gero ali um percentual próprio para cada mês de ICMS a ser estornado, e eu ainda deduzo o imposto estornado nos meses anteriores, eu não vejo como matematicamente gerar esse estorno, essa suposta distorção, né? O que me parece é que essas distorções se encontram muito mais no percentual do estorno do que propriamente na metodologia. Por quê?
Já no primeiro mês, quando se refere a janeiro de 2021, quando a gente nem tem aquela discussão da redução da base de cálculo, a gente só se reduz a ideia de estorno nas saídas internas isentas. O fisco, ele apura um percentual de 13,42%, está lá as folhas 50. O contribuinte, quando apresenta a defesa, ele apresenta um estorno de 11,84%. Então a divergência já começa por aí, porque a gente nem tem como falar de distorções nos meses subsequentes, porque a gente está falando do primeiro mês. Essa diferença já se apresenta no primeiro No primeiro mês. mês. Então não tem nenhuma divergência, não tem nem como falar distorção por causa do método adotado. Não, é naquele primeiro mês que começou o estorno. Então a gente já está começando com um percentual divergente. E aí, qual está certo? O contribuinte ele não diz que esses 13 pontos, alguma coisa que o fiscal apresentou está errado. E o fiscal ele apresenta todos os CFOPs que geraram aquele percentual. Quando eu vejo, por exemplo, um dos CFOPs, que é o primeiro, acho que é 5101, que é venda de produção do estabelecimento, o fiscal destaca valor de operação sem direito ao crédito, R$ 467.887 reais. Esse valor, ele diverge do valor que o contribuinte apresentou na planilha dele, e para eu saber qual está certo, eu vou lá na GIA, folhas 98, e encontro esse mesmo valor de 467 apresentado pelo fisco, reforçando a ideia de que o fisco realmente extraiu todos esses dados das GIAs que o próprio contribuinte apresentou. Então, eu tenho percentuais divergentes, e quando eu tento identificar qual me parece mais certo, eu encontro o do fisco com mais fidedignidade. Então, não me parece existir distorção nenhuma. Por isso, eu vou acompanhar o voto do Dr. Zúlio, tá? Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Dr. Luiz Eduardo? Perfeito, o voto do Dr. Zúlio acompanho. Perfeito. Então, estou aqui encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Foi assim que votado. Agradeço ao Dr. Leandro pela presença. Obrigado, doutor. Obrigado, muito bom dia a todos. Bom dia. Encerra esse julgamento. Passemos aqui ao auto de infração 432.195, Natari Alimentos, minha relatoria. Não há sustentação oral. Então, eu vou aqui direto ao voto. Daqui a pouco eu registro. É uma acusação, aliás, duas infrações interrelacionadas, relativas à primeira, falta de pagamento, operações com importação de mercadoria por conta e ordem de terceiro, nas quais figura como o autuado como real adquirente, e a infração correlacionada de crédito indevido, decorrente dessas escriturações, né, dessas notas fiscais emitidas por trading. Há, inclusive, a inclusão de solidário, tá? Por isso, 2 recursos ordinários, que conheço ambos, e digo que o autor do feito, ele explica no relatório circunstanciado que as mercadorias referentes às operações de importação foram desembaraçadas em Santos e supostamente transferidas para o estabelecimento da Costa Esmeralda no estado de Rondônia. Costa Esmeralda é a trading, tá? De onde posteriormente teriam sido objeto de transferência interestadual para a empresa Natari, em São Paulo. No entanto, como foi demonstrado no relatório,
as mercadorias importadas jamais sairão de São Paulo, sendo enviadas diretamente do Porto de Santos para a Natare Real, a destinatária, inclusive física, dessa mercadoria. Inclui na autuação esta trading, Costa Esmeralda, justificando que o importador, por conta e ordem, seria responsável pelo pagamento incidente com fulcro no artigo 124.1 do CTN. Pois bem, quanto ao recurso da Natare, que é a autuada principal, ela defende a existência de erro na eleição como sujeito passivo, dispondo que o ICMS em questão é devido ao ente federado, sujeito ativo dessa relação, né, do destinatário jurídico das importações, que seria o Estado de Rondônia, e não a unidade federada do Estado de São Paulo, promovendo longo arrazoado sobre a aplicação que entende ao caso, tornando incontroverso que as operações foram por conta e ordem da empresa requerente. Ela admite isso, está folhas 864, e que o sujeito passivo da obrigação tributária seria o importador, a trading localizada em Rondônia, está as folhas 865. E mais à frente, reiterando que o sujeito passivo é sempre o importador, não tendo qualquer relevância para esse fato, o fato dessa operação ter sido por conta e ordem ou por encomenda. Pois bem, inicialmente eu estou descrevendo, né, o que seriam as modalidades de importação por conta e ordem e por encomenda. Transcrevo brevemente o tema 520 do STF, que firmou algumas considerações sobre essa questão, e digo que é relevante consignar que, de acordo com a jurisprudência atual do STF, a entrada física da mercadoria ela perde aquela relevância, né, sendo necessário identificar o destinatário legal, o destinatário jurídico da operação. Logo, independente do local físico de entrada das mercadorias, independente de ter sido recebido ou não no estabelecimento da trade, fato é que a questão do destinatário legal da operação é essencial. Assim, sem rebussos, eu digo que tem-se como incontroverso que as operações se deram na modalidade por conta e ordem. Aliás, os documentos de instrutório de folhas tais comprovam que o câmbio foi fechado pela encomendante Natare, confirmando a operação como conta e ordem. No caso de importação por conta e ordem, a importadora é apenas prestadora de serviço, revelando-se como verdadeira importadora a empresa recorrente. Assim, no caso, em apreço, o Estado do adquirente verdadeiro, no caso, que é a contribuinte que promoveu a importação, quem deve exigir o tributo, então, obviamente, é São Paulo, e, obviamente, a sujeito passivo é mesmo a empresa Natare, tá? Então, eu estou mantendo o item 1, igualmente, por reflexo lógico, o item 2, que é o de crédito. Então, basicamente, é a importação por conta e ordem, admitido pelo próprio contribuinte, não tem muito o que se discutir. A questão do recurso da solidária, que é a trade, ela defende sua ilegitimidade passiva, dizendo que é mera intermediária. Argumenta que a Natare foi a única responsável, e isso é um ponto interessante, a Natare foi a única responsável por arcar com os custos de importação. Então a trading está dizendo que a Natare é a responsável, e a Natare está dizendo que a trading é a responsável. Então elas estão se retroacusando, tá? Mas de qualquer forma é por conta e ordem. E a questão aqui da solidária tem a ver com a atuação dela, tá? No pontos, anote que se inclui na autuação fiscal, trading Costa Esmeralda, justificando que o importador, por conta e ordem terceiro situado em outra unidade federada, é o responsável pelo pagamento, e ela se contrapõe dizendo que não há, no caso concreto, né, demonstração de que ela tem agido com dolo, fraude ou simulação. E eu digo sem razão. Note que os DACTs juntados no lançamento de ofício, exemplo de folhas 40, 54, 67 e outros, indicam que uma terceira prestadora, no caso uma transportadora, teria realizado o transporte das mercadorias do Porto de Santos, local de desembaraço e início da prestação, até o município de Porto Velho, domicílio da trading, inseriu o término da prestação, ao mesmo tempo que incluiu como recebedora a empresa Natare em Campinas. O relatório circunstanciado bem aponta que se pretendia fazer crer que as mercadorias foram destinadas fisicamente ao estabelecimento importador de Rondônia,
após o desembaraço aduaneiro no Porto de Santos. No entanto, foram obtidos relatórios de passagem de praças de pedágio através do Sem Parar para as placas informadas, sendo possível caracterizar que os veículos transitaram essencialmente do Porto de Santos até uma cidade de São Paulo, sem nunca nem se aproximar da fronteira do estado de Rondônia. Mais do que isso, foi inclusive possível traçar em quase todos os casos o trajeto exato dos Santos até outra cidade de São Paulo. Os registros da passagem do Sem Parar comprovam que não foi possível identificar trajetos em direção ao estado de Rondônia. Assim, enuncia-se a tentativa das autuadas de simular a circulação física para o estado de Rondônia, o que comprovadamente não ocorreu. Essa simulação de transporte se dava porque não haveria como disfarçar que seria o estado de Rondônia se fisicamente a mercadoria nunca passou, o destinatário jurídico, né, o importador, realmente estava em São Paulo, então não existia nada que pudesse justificar recolher o imposto para Rondônia, se é que foi recolhido, se não houvesse alguma coisa que vinculasse o estado de Rondônia, não bastando só o endereço da trade. Então simulou-se esse destino físico para que pudesse justificar essa narrativa. E esse enredo não se sustentou exatamente, pois se comprovou que era tudo falso, tá? Ainda que assim não fosse, o interesse comum mantém-se. Eis que a importadora Natália tinha o interesse de adquirir as mercadorias, custeando a importação por Porto Velho, Rondônia, e a Trade tinha interesse de viabilizar essa operação. Não é toda a Trade, evidentemente, que vai figurar aqui no polo passivo dessa obrigação tributária, mas aqui no caso muito específico, essa Trade aqui atuou para que essa operação comercial fosse simulada dessa forma, tá? Então, eu entendo que a solidariedade se mantém, de modo que eu estou conhecendo de ambos os recursos e estou negando o provimento a ambos. Foi assim que eu votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Dr. Zulli? Sem Aliás, desculpa. considerações, Não, tudo bem, pode seguir, Dr. Zulli, desculpa. Parabenizo pelo voto. Eu acho que efetivamente a gente tem que deixar bem caracterizado o que é um tipo e outro de importação, porque as diferenças são gritantes, e eu vou lhe acompanhar, porque efetivamente, de regra, é isso que o contribuinte busca, ele busca descaracterizar. Mas a nós, enquanto análise e ao fisco, principalmente, é demonstrar qual efetivamente foi o tipo de operação que foi praticada. Eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Dr. Samuel, desculpa, acabei pulando. Imagina, tranquilo. Também vou acompanhar, doutor. Perfeito. Dr. Luiz Eduardo? Também parabenizo o presidente pelo excelente voto e acompanho. Agradeço. Aqui só uma consideração técnica. Esse processo originalmente foi convertido em diligência porque o recurso da Solidária ele não tinha sido conhecido por, acredito eu, intempestividade, e depois ele foi reanalisado pela delegacia de julgamento que mudou a decisão e disse que era tempestivo. Com isso, esse processo foi convertido em diligência só para que a representação fiscal apresentasse contrarrazões, porque não tinha sido feito na época. Mas eu identifiquei aqui que, embora o recurso da Solidária tenha sido conhecido posteriormente, ele não está aqui no sistema. Vocês vão ver que eu estou votando aqui e só aparece o do principal. Então, eu voto no corpo do voto, tem toda a apreciação, mas não tem aqui no sistema. Isso provavelmente vai gerar algum problema técnico aí, porque se não aparece aqui, provavelmente não vai ser aberto prazo para o contribuinte solidário se recorrer, né, se É insurgir. estranho isso. E no nosso sistema de registro também não está aparecendo ele? Não. Nossa. Então, assim, vou seguir com o que eu tenho, mas já estou identificando que possivelmente possa haver aí uma nulidade de ordem processual aqui, né, técnica, porque se o contribuinte não foi intimado
para apresentar recurso, depois ele vai poder se insurgir contra isso, né? Sem dúvida. Mas com certeza foi isso. Esse recurso não tinha sido conhecido inicialmente e depois foi. Só que não foi ajustado aqui no sistema, tá? Mas, independente disso, ele deveria estar no sistema. Sim, é Eu não verdade. estou. Olha, vamos ver aqui a alteração contratual. Eu estou vendo aqui nos documentos, ele entrou, acho que como documentos aqui, Costa Esmeralda 4. Esse daqui, o que que é? Não abriu ainda. É muito estranho. Podem confirmar aí a presença no sistema. Tá, não dá ordinário. Como ordinário, não, tem 2 ordinários aqui. Mas ele entrou como petição. Sim, Ele acabou ficando como petição. Vamos ver, é o último aqui. Vamos ver. Está aqui, ó, ele está na folha 886. Costa Esmeralda, vamos ver. Costa Esmeralda, tá? Folhas 886. Então, o recurso está aqui, só que ele entrou como petição. Por isso, dessas daí precisaria tentar, se fosse o caso, encaminhar para que efetivamente ele entrasse, fosse corrigido esse andamento, né? Esse andamento sim. precisa corrigido para evitar um problema lá na frente aí de interposição de recursos. Terminando aqui, eu É vou só uma avisar, sugestão. eu vou avisar o Hélio. Eu conversaria com o Hélio ou com o Nacal, tá? Sim, eu Para que vou avisar ele. que faça essa correção. Só Ele é entrou como necessário que petição. Como só é ele necessário que essa aparentemente ele entrou, publicação seja objeto de- é, essa publicação chegue ao contribuinte, né? né? Porque inclusive aqui teria que ter aberto os 2 recursos para nós votarmos, né? Sim. Senhor Samuel, você consegue já votar. Beleza, foi. Encerro aqui essa votação. Prevalecendo aqui o voto que não conhece dos recursos. Eu encerro esse julgamento. Passa então ao último processo, 5049-876, CD Moveleiro Limitada, relatoria do Dr. Zulli. Não há sustentação oral, então o Dr. Zulli fica à vontade para leitura do voto. Tá, nós temos aqui infrações relativas aos documentos fiscais, entrega, remessa, transporte, simplesmente mercadoria e estocagem. Contribuinte identificado recebeu nos meses de janeiro de 20 a dezembro de 21 mercadorias acompanhadas de documento fiscal, conforme demonstrativo anexo, sendo que os valores da aquisição foram apurados por meio de levantamento fiscal. Acho que aí já basta, né? O 2 é desenquadrar do sistema do Simples Nacional. A partir de dezembro de 20, deixou de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo comunitário em notificação específica para tal fim, livros e registro de entradas do período. Desenquadrado também do Simples, em dezembro de 20, deixou de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo comunitário de notificação específica para o fim, os livros entre saída do período de 20. Tá? Desenquadrado do Simples, deixou de exibir os livros de entrada. Desenquadrado do Simples, deixou de entregar as guias, isso por causa do desenquadramento, aqui não fala do processo, as guias, tá? de informação. E assim vai. Desenquadrado do Simples, por não haver escriturado os regulamentos dos próprios documentos de sua emissão. Tá? Cientificado regularmente, tal, o contribuinte apresenta a defesa, traz vários argumentos, a acusação, eu vou pulando aqui, tá? Ele traz uma substanciosa defesa e tal, foi julgada procedente pela primeira instância, traz recurso ordinário com preliminares, que estaria enviado de nulidade ou aí, na forma de 142 CTNs, aí passa a abordar cada um dos índices, as notas fiscais e os respectivos índices, tá? Conclusão do relatório, este é o essencial.
Perfeito. Então, vou colocar aqui como não realizada a sustentação oral. Vou apagar essa daqui. Vinte e nove. Quase que no meio do ano. Estou conhecendo o recurso, tá? Falo das preliminares objetivas, do 142, tá? De quais são as acusações, né? Tá? Efetivamente está bem caracterizada, assim não se sustente seus argumentos em plenários, não carecendo do trabalho fiscal de prova, matéria que seria de mérito, que não haveria a liquidez e certeza no crédito tributário constituído. Eu estou analisando à luz do 142 do CTN, tá? Eu quase que repito algumas coisas daquilo que eu repeti agora há pouco no outro processo. Em relação ao 142, princípio da legalidade, eu estou afastando a arguição de nulidade por não estar perfeito o lançamento, tá? Falo que não há cerceamento de defesa, e veja nos autos ainda que os argumentos limites a destacar que arbitramento realizado de forma não prescrita em lei é arbitrariedade e, portanto, da defesa em lei. No caso do presidente Jair, eles ficaram de forma cristalina que o auto de infração em análise não foi lavrado de forma clara e pelo respectivo fiscal, uma vez que estaria limitou-se a indicar os artigos infringidos. Esses são seus argumentos, basicamente. Assim, não vejo alguma coerência desses argumentos ou nulidade do lançamento, com base nas referidas ilações e argumentos. Ainda cabe ressaltar que o IVA empregado é aquele próprio que não é informado, CADESP 41%, para o comércio varejista de imóveis e está previsto na tabela de índice de valores acrescidos, mediana por segmento de atividade econômica, constante do comunicado CAT 810. Veja-se ainda os autos que o contribuinte alega que o estoque inicial não foi computado, isto porque não apresentou livro regimentário com o valor das mercadorias em estoque final em 19. Acerca das devoluções, o índice de 16% das vendas constitui mera especulação, uma vez que a autuada não juntou qualquer documento que comprovasse isso. Ainda o auditor esclarece as folhas 543 que ele listou apenas as notas fiscais válidas no relatório geral e incluiu as canceladas para formar o total das saídas e as entradas por devoluções. Assim, também afasto os argumentos. Argumentos que não assimilam ao mérito, eu estou, então, efetivamente afastando. Examino, tá, e faço referência aos esclarecimentos constantes no corpo do AIM e transcrevo para contextualizar. Eu gosto de fazer isso, tá? Não ficar muito afastado. Eu digo que, no que se refere ao item 1, trata-se de acusação relativa às infrações relativas aos documentos fiscais em entrega, remessa, transporte, de mercadoria de estocagem. Para este item, imposto exigido refere-se a operações próprias de entradas realizadas sem documento fiscal, e assim foi exigido por solidariedade, conforme previsto no artigo 11, inciso 11 do regulamento de 2000, como expressamente consta no corpo do lançamento. Levantamentos fiscais, operações na forma do Simples Nacional. Veja, aqui o levantamento fiscal são aquelas infrações por fora do Simples, na forma do artigo da 123, né, artigo 13, inciso 13. Analisando o levantamento fiscal levado a efeito pelo fisco, ressalta-se, eu às vezes fico com tristeza depois da discussão que nós tivemos com o ministro, né, no sentido de que efetivamente, Márcio França, estamos vendo aí o final do Simples, mas tudo bem. Analisando o levantamento levado a efeito pelo fisco, ressalta-se que estamos frente a trabalho fiscal levado a efeito nos termos do parágrafo 1º do artigo 509, onde o levantamento fiscal poderá ser realizado em qualquer meio indiciado. Já o 509A, tá, que veio com a cara 3918, né? Em seu caput, no parágrafo 2º, esclarece que a ocorrência de omissão de operações será presumida na hipótese em que os seus incisos se referem que, diante dessa presunção, caberá ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto, onde os meios indiciários ou indícios são situações conhecidas e provadas como a título de exemplo, a existência de ativo oculto, um ativo que não está registrado na contabilidade ou a existência de entradas de mercadorias não registradas ou falta de escrituração ou pagamentos efetuados, entre outros.
Estes indícios são constatados por uma análise mais detalhada dos documentos do estabelecimento fiscalizado, assim como, por exemplo, no caso em que ora tratamos da realização de levantamentos específicos nos estoques iniciais e finais de cada período. No caso, sob análise, o fisco apurou que a interessada, no período em questão, recebeu, meses de janeiro de 20 a dezembro de 21, mercadorias desacompanhadas do documento fiscal, não tendo sido a autoridade fiscalizadora, não tendo, aliás, exibido a autoridade fiscalizadora no prazo combinado na notificação específica para outro fim, os livros de entradas e saídas da apuração, não ter entregue e deixou de entregar guias de apuração e não ter pago ICMS no período de 2021, por não haver escriturado regularmente nos livros fiscais, provas, documentos de emissão, ou seja, as notas fiscais de saída relativas às operações tributadas apuradas a efetuar uma análise dos cálculos matemáticos e ocorrência de diferença. Sendo que a interessada, desde a sua defesa, sustenta que apenas que o levantamento fiscal previsto em 509 não ocorreu, pois a fiscalização estadual desenvolveu diligência supostamente destinada a coibir sonegação, de forma que, pela falta de provas de efetividade da operação, o fisco presumiu que ela, interessada, autuada, supostamente circulou mercadoria sem respectiva documento fiscal, o que ele restou na construção do presente escritório tributário. Em sua linha de argumentação, diz que não se pode presumir que a disparidade entre o valor registrado na saída de mercadorias e as respectivas notas de entrada estarem em omissão da autuada. Efetivamente, tal fato não se presume, mas tem que ser provado, e tal prova cabe ao fisco produzir. Argumento este em sentido diametralmente oposto à condução da Fazenda Estadual, não é em hora gerada. Porém, o fisco produziu um levantamento fiscal, encontrando diferença nos estoques da autuada, as quais, de acordo com o ditames do parágrafo 3º do 509, foram consideradas tributáveis e lançadas no item 1. Tal dispositivo é taxativo, ao afirmar que a diferença apurada é reputada como decorrente de operação tributária. Assim, sendo as presunções, sem dúvida, decorrendo de indícios indiciosos que mais levaram diretamente à conclusão de existência da irregular. Então, eu analiso isso, 509, 509A, assim é que o levantamento, assim é que, ao examinar o levantamento fiscal, devem ser observadas premissas segundo as quais estes se fundamentam. De tal sorte, examinando os autos moderadamente, as alegações do contribuinte, essa, na verdade, não se presta a infirmar a acusação onde ele não traz contraprova da regularidade das operações. A recorrente tenta, ao longo do tempo, se desincumbir do seu encargo de justificar as diferenças encontradas pelo fisco, ao insistir no argumento de que é o próprio fisco quem deveria produzir provas em outro sentido, como se fosse do fisco a responsabilidade por reiterar a prova em favor da própria recorrente. Ademais, efetuada uma atenta leitura do RO, observa que as alegações apresentadas são meramente ponderatórias e aparentemente objetivam apenas retardar ao máximo o prosseguimento e o encerramento do contencioso administrativo tributário, tratando-se de alegações vagas, genéricas, não se presta efetivamente a atacar o lançamento, e decisão recorrida. E o mérito da autuação sem provas de regularidade do procedimento e em nenhum momento descaracterizar o levantamento. Ainda quanto ao argumento correspondente ao IVA, é a incorreção da base de cálculo, exceto que o valor arbitrado pelo fisco, 9 milhões, tanto considerou, conforme consta expressamente no relatório circunstancial, por as 482, o IVA, índice do valor adicionado, divulgado na tabela de índice de valores da critério mediana por segmento de atividades do comunicado CAT 8/2010, o valor das saídas das mercadorias, 14 milhões, conforme anexo 3, o valor da nota fiscal emitidas por entrada no mercado no valor de 193, conforme anexo 2 e 2A. Assim, portanto, o IVA empregado é o próprio KINAI informado no CADESP, 41% para comércio de valores de imóveis, e está previsto na tabela de índice de valores acrescido pela mediana por segunda atividade econômica na portaria CAT, comunicada, aliás, 8 de 2010. Veja-se também que não se sustenta o mesmo socorro interessado, o argumento do estoque indicado não seria computado. Ficou clara a falta de apresentação do livro de inventário com valores das mercadorias e estoque final em 19.
Também, quanto às devoluções, o índice de 16% das vendas consistiu em uma mera especulação, uma vez que a atuada não juntou qualquer documento de comprovar esse tipo de situação. Cabendo ainda considerar que o tipo de comércio da interessada, onde o senhor auditor esclareceu, folha 543, que listou apenas as notas fiscais válidas no relatório geral e excluiu as canceladas para formar o total das saídas e das devoluções. Assim, sobre essa matéria, o interessado destaca, desde a sua defesa, que o índice correto de suas operações canceladas chega ao índice de 16 e não 9, como apurou o fisco, porém, o faz unicamente no campo da argumentação, sem apresentar qualquer documento. E aí eu analiso essa parte, o respeito, o valor adicionado, a portaria, aliás, eu cisnei com portaria, o comunicado CAT 8 de 2010, né, o IVOS, 41%, e nesse sentido eu estou mantendo o levantamento fiscal. Lembro que efetivamente tratando-se de empresa simples e que levantamento fiscal se considera as chamadas operações por fora do Simples Nacional e por dentro. Então, ela cai na regra comum do levantamento fiscal e da tributação. No que se refere às 22, 3 e 4, infrações aos livros fiscais contábeis, né? Tá? Aqui, examinando os autos com relações dos 2, 3 e 4, segundo argumentos e alegações, não lhes ocorre. Também não lhes ocorre o argumento que trata-se de uma análise, uma única infração, haja visto que o artigo 85, a linha N, dispõe que a multa é aplicada a cada livro não apresentado. Logo, as exigências fiscais estão perfeitamente caracterizadas, pois uma vez que os livros fiscais referem-se aos exercícios de 20 e 23, solicitados pelo autor, os quais não foram apresentados pelo interessado, embora devidamente notificado conforme o documento de folhas 489. É flagrante que o descobrimento da legislação tributária vigente à época dos fatos, conforme pode ser observado pelo artigo 494, inciso 1º do regulamento. Ademais, a reconta limitou-se apenas, não é apenas, apenas a alegar que se trata das mesmas infrações e incorrer em bis e índia, visto que estamos diante de fatos incontroversos, segundo a Lei 13.457. De tal sorte, vale ressaltar que tais itens se referem a livros fiscais diferentes que possuem registros individualizados. O disposto legal na capitulação do artigo 85, inciso 5, a linha M da lei, como visto por mim acima, prevê penalidades distintas entre os livros que constam os valores de operações de prestação e aqueles onde esses valores não existem, motivo pelo qual os livros de registro de entrada e os livros de saída. Assim, é que as obrigações acessórias criadas no interesse da arrecadação e fiscalização do tributo decorrem da legislação tributária e têm como objetivo as prestações positivas, fazer, e as negativas, não fazer, sendo que a correta entrega dos livros faz parte das obrigações tributárias positivas, sem as quais se torna impossível a fiscalização das operações, não podendo ser descumpridas sob qualquer hipótese, como bem ressaltou a RF. Cabe aqui, no caso, lembrar que, para efeitos da legislação tributária, não tem aplicação qualquer dispositivo legal excludente ou limitativas do direito do fisco de exame dos livros e documentos das empresas, artigo 195 do CTN. Tá? Ainda em defesa, e se o RO interessado alega que a obrigatoriedade da apresentação do livro fiscal é anual e não mensal. Entretanto, como pode se observar pelo disposto do artigo 214, parágrafo 7º, e 215, parágrafo 5º, e 223, parágrafo 2º, todos do regulamento, no artigo 10 da Portaria CAT 147 de 2009, tal alegação é completamente equivocada, pois não restam dúvida que a obrigação acessória de entrega de livros e escrituração fiscal ocorre ao final de cada mês de apuração, veja o parágrafo 7 do artigo 214 do regulamento. Assim é que mantém o itens, né? Itens, assim é que mantém itens 2, 3 e 4. No que se refere ao 5, 6 e 7, infrações a apresentar informação de guia econômico fiscal, tá? Acho que ele foi desenquadrado, né? Examinando os argumentos interessados, sabe que estes não lhes ocorrem, pois não há, no caso, a incidência de quaisquer compensações relativas aos valores que haviam sido pagos anteriormente pelo contribuinte através de simulação em momento anterior ou desenquadramento. Todavia, é importante esclarecer que a construção do crédito tributário através do AIM não é meio apropriado para realizar a apuração que deveria ter sido feita e utilizado valores apurados menos fiscais e energias. Com efeito,
Temos aqui acusações relativas ao levantamento fiscal. Os valores recolhidos em razão de estar o contribuinte no regime de Simples Nacional foram declarados diferentemente do quanto aqui apurado. Da análise das irregularidades apontadas nos itens 5 e 6, chega-se à conclusão de que o trabalho fiscal não merece reparo, pois a própria autuada não contesta as infrações, já que em sua defesa apenas limita-se a dizer que não foi considerado os valores pagos anteriormente a título de compensação. Segundo assim, resta ligeiramente a comprovar de que arguir em flagrante desacordo com o que prevê a legislação tributária vigente à época dos fatos, haja vista o disposto no artigo 253 e 254 do regimento, aprovado pelo decreto 45. Ainda, a decisão de permanência lembra a importância da correta entrega dos fiscais para a fiscalização das operações e frisa que o artigo 195 do CTN preceitua que não tem aplicação quaisquer dispositivos legais excludentes ou limitativos ao direito do físico de examinar os livros e documentos da empresa e dessa obrigação de exibi-los, veja-se, no caso, o conteúdo da informação de folhas 573. Veja-se, no caso, que a alegação de que a exibição de livros é anual também não lhe socorre. A exibição decorre da solicitação do físico para exame. Ainda no que se refere ao item 7, cuja análise dos elementos constantes do presidente da instituição chega à conclusão de que resta devidamente comprovada a falta de escrituração no livro registral das notas fiscais de sua emissão relativas às operações tributárias, conforme o artigo 215 do regulamento. Portanto, uma vez comprovada a falta de escrituração regular nas notas fiscais, não pode a autuada furtar-se de sua responsabilidade, que no caso em discussão é cumprimento de obrigação acessória que lhe é atribuída pela legislação pertinente. Ainda que diz respeito a ajudar documentos posteriores com a requer a parte, porém nada traz ou aponta. Cabe aqui lembrar o artigo 19 e alterações da 13457, admite as partes juntadas aos autos de novos documentos a qualquer tempo, apenas quando destinados a fazer prova dos fatos supervenientes ou para contrapô-los aos que ainda já foram produzidos. Artigo 19, parágrafo 1º. Quanto ao pedido de perícia, vale salientar que a Lei 13457, que regula o processo administrativo de decorrente do lançamento de ofício, determina que a defesa deverá ser instruída com provas e demais elementos materiais destinados a comprovar as alegações feitas, inclusive laudos e pareceres técnicos que o autuado entender necessários para o pleno esclarecimento na matéria controvertida, conforme se pode observar pelo artigo 37, parágrafo 1º que eu transcrevo. Destarte a prova pericial como meio de esclarecimento de matéria controvertida pode ser apresentada pelo autor a qualquer tempo, apenas quando destinados a fazer prova de fatos prevenientes ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, observados do parágrafo 1º do artigo 19 da 13, e que de forma aleatória e sem fundamento. Ademais, o Código do Contribuinte, Lei Complementar 939, que é a Lei de Defesa do Contribuinte, dispõe que são obrigações dos contribuintes. E o quinto diz a apuração, declaração e recolhimento do imposto devido na forma da legislação. Sendo assim, restam caracterizadas as infrações, eu falo um pouquinho mais, né? No que se refere à prova pericial, como sanitário que para ocorrer o requerimento da perícia técnica lográ-lo, posto que o nosso regulamento não contempla a referida prova, ou mesmo a arguição de cessamento frente à recurso da decisão de permanência e a colher a referida instrução. Ainda cabe considerar que, frente à necessidade, se assim o entender a parte, de realização de perícia mediante a chamada prova pericial, cuja perícia apresentada mediante laudo técnico ou fornecida por empresa de consultoria idônea poderia ser apresentada, onde tendo reiteradamente acolhida como elemento a determinar o convencimento e a elucidação da matéria. Se fosse o caso interessado, poderia apresentar uma ata notarial contendo todos os elementos de perícia, um notório, tá? A transcreveria, transformando-a em um documento. Lembra a norma processual vigente à época, a saber, o nosso processo administrativo tributário, a Lei 13457, em momento algum previa a realização de perícia, ao contrário do que prevê o artigo 17 correspondente da legislação processual federal. No entanto, feitas essas observações, cabe esclarecer que a recorrente, estamos aqui diante de um processo administrativo tributário que tem regras próprias e que tem regimento próprio, não se confundindo com o processo civil, como o processo penal ou mesmo com o processo administrativo nível federal. Sem dúvida, pode-se afirmar que, em muitos casos de omissão da norma, poder-se-ia utilizar
subsidiariamente os referidos códigos, o que, salvo melhor juízo, não é o caso de perícia, posto que a regra envolve toda a sistemática de formulação e cujo objetivo não configura no nosso procedimento. Fixa a norma ainda do processo administrativo, artigo 18, todos os meios de prova têm como os moralmente legítimos obtidos de forma lícita são aptos para provar a verdade dos fatos. Eu transcrevo 19 também. Tá? E notificações recentes, a edição da 16498, tá? Faço referência àquelas mudanças do artigo 19, tá? Em nada alterou referido à regra. Aí não depende de prova os fatos afirmados, administrativo, transcrevo a legislação, falo do processo administrativo, repiso essa parte do 19, tá? E estou, na verdade, sem dúvida, apresentando o referido laudo, este será examinado, passará pelo crivo do julgador e do juiz desta corte, e, em sendo prova determinada a sua razão, poderá ser acolhida após manifestação dos órgãos hacendários, que sobre ela tem o direito de manifestar-se. Somente estes argumentos, o fato de a matéria deixou de ser tratada em nosso processo administrativo, que foi omissa em abordar a questão relativa à perícia, embora este relator, reconhecendo a sua necessidade diante de determinado caso, em situações fáticas, dentre eles, qual não vejo incluída e versada nos presentes autos. Aí eu lembro de uma decisão emblemática da 8ª Câmara que eu participava, e foi relator o nosso saudoso Dr. Luiz Fernando Mussolini Júnior, e eu transcrevo parte daquela decisão, tá? Assim, no caso, desde logo, poderia ser apresentada a referida prova, o que a defesa, porém, não trouxe. Assim, considerando todos aqueles itens, eu estou negando o provimento ao recurso. É assim que eu voto. Agradeço, doutor Zulli. Em debates, doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Samuel, Também, sem considerações. doutor Luiz Corrige, Eduardo, Também não tenho nenhuma consideração, presidente. também vou acompanhar o voto do doutor Zulli. Só um minutinho, é movelheiro. Ele não abriu. Olha, não está. Desculpe-me, tá? Não está aberto para mim editar, para mim lançar. Ah, desculpa. Pronto, vai aparecer aí agora. Ok, muito obrigado. Apareceu. Entrou, só uma olhadinha lenta. Salva. Salvou. Não há antecedentes. Conhecido, não proibido. Registrado, carimbado, posto a impressão digital. Perfeito. Verificação de quórum. Todos confirmaram. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação. Prevaleceu o voto de relatoria que conheceu e desproveu o recurso ordinário. Encerra esse julgamento. Todos os processos aqui encerrados, então eu encerro a sessão de julgamento aqui no sistema, para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os presentes e peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.